Quantos aqui sabem que este lugar é um lugar de se manifestar o sobrenatural? Você não veio aqui por causa de uma palavra de coach, não é porque o pastor prega bonitinho e ele é simpático. Você não veio aqui para receber uma palavra de motivação, não é palestra de motivação. Você está aqui para ouvir uma verdade espiritual. Você está aqui para que algo da parte de Deus toque a sua vida de tal forma, de tal maneira, que venha fazer diferença em toda ela. Correto? Se você estivesse buscando alguma coisa natural, aqui não era o seu lugar que você ia procurar. Você está aqui porque você crê nas verdades espirituais. E verdade espiritual, ela não entra pelo intelectual, ela entra pelo espírito. Às vezes, você é convencido, não porque você entendeu, você é convencido porque você sentiu. Você está entendendo? Algo confirmou no seu coração. Por exemplo, por que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Há uma testificação espiritual por causa de algo que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Uma vez, um pastor foi tentar explicar, por exemplo, foi tentar explicar uma experiência espiritual para uma pessoa, e a pessoa não conseguia entender. Aí ele usou essa ilustração assim: como que você vai explicar para uma pessoa o doce de uma laranja, sendo que ela nunca chupou uma laranja? Você não tem, é um doce, você tem que dar, ela tem que experimentar a laranja. Coisas espirituais, às vezes não são, a gente não consegue explicar. A gente entende pelo Espírito. Então, este lugar, presta bem atenção, queridos. Este lugar é um lugar de ter experiência espiritual. É claro que toda experiência espiritual tem que ser validada pelo contexto bíblico, pela verdade bíblica. Eu tenho uma convicção ministerial. Eu já tenho maturidade, tempo de ministério para ter certas convicções. E uma das convicções que eu tenho é que Deus me chamou para preparar pessoas para andarem no espiritual. Para dar ferramenta para as pessoas entenderem como trabalhar o espiritual. E é sobre isso que eu vou falar hoje, de experiência. Uma experiência que você precisa ter. Antes de falar, eu vou falar da minha experiência. Em 1987, a maioria que nem nascido estava, eu estava num retiro espiritual, lá em Jaboticabal. Eu já era batizado no Espírito Santo, porque meu batismo foi muito interessante. Eu e minha esposa, recém-casado, nos convertemos e nós tínhamos uma reunião na nossa casa. Isso eu estou falando já antes de 87. E começaram a se falar sobre batismo no Espírito Santo, e eu não sabia o que era. Eu nunca tinha visto alguém orar em línguas. Nunca.
A igreja que eu estava indo naquele momento era uma igreja hiper, naquela altura, tradicional. Mas o pastor que estava lá já estava dando abertura para a liberdade da manifestação do Espírito Santo. Eu lembro que eu estava numa reunião na minha casa, eu, minha esposa e mais 2 amigos, 2 novos jovens também, naquela época, gente. E eu dobrei meu joelho e comecei a orar e falar: Deus, me batiza com o Espírito Santo. Deus, me batiza com o Espírito Santo. Deus, me batiza com o Espírito Santo. De repente eu estava falando uma língua, eu fiquei olhando para minha esposa assim, eu queria parar de falar, não conseguia, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, mas naquele momento Deus estava me batizando com o Espírito Santo. Daí eu comecei a entender as coisas do Espírito. Mas em 1987, num retiro espiritual, nós estávamos orando, nós estávamos um grupo de jovens, de cerca de 100 jovens. E Deus me visitou de tal maneira que eu experimentei um arrebatamento espiritual. Sabe, queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar para vocês sobre informação espiritual, ou seja, uma informação do Espírito de Deus para o seu espírito. Naquele dia, eu fiquei poucos minutos naquela situação. Eu lembro muito bem. Eu lembro que eu cheguei até nas portas de 2 colunas no céu, mas eu estava consciente. Eu falei assim: Deus, eu vou entrar, mas eu ficava pensando na Maristela, no Pedro Paulo e no Felipe, que era criança. Eu falei: Deus, mas eu tenho meus filhos para criar. Eu achei que eu ia ser levado embora. Mas naquela fração de minutos, foi impregnado algo no meu espírito, que até hoje, essas informações vão sendo reveladas. Quase 40 anos, para discernir o que Deus entregou em poucos minutos. Uma informação espiritual no seu espírito vale por toneladas de livros. Quando ela é impregnada no seu espírito, nada vai tirar aquilo. Nenhuma ideologia, nenhuma tempestade na vida ou circunstância adversa que você passar, nenhum terror que te vier, vai conseguir roubar aquilo que foi colocado no seu espírito. A ferramenta que eu quero trazer para vocês hoje chama-se batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Coloca aí para mim, Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Chegando o dia do Pentecostes. Por que fala dia do Pentecoste? Penta vem de 50, tá? Pentecoste era uma festa que os israelitas comemoravam 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia, no dia do Pentecostes, chega 50 dias depois da morte de Cristo. E Cristo morreu, ressuscitou, chama os seus discípulos, seus apóstolos, e diz para eles assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Permaneça em Jerusalém. Eles não sabiam o que ia acontecer. Sabe por quê? Porque até aquele momento, toda a experiência com o Espírito Santo era pontual
e em cima de alguns homens, como Gideão, como Sansão, como Davi, como Saul. O Espírito Santo vinha como uma manifestação pontual, não era como uma manifestação constante, não era fruto de uma promessa. Ninguém sabia, ninguém tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. E aí fala, permaneça em Jerusalém. Aí fala, no dia do Pentecoste, estavam todos, coloca o versículo, por favor, gente. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava para falar. Uau! Amados, o que aconteceu aqui foi o cumprimento de uma promessa. Quando eles começaram a falar em línguas, e fala que eram línguas como de fogos, línguas estranhas. Por que línguas estranhas? Estranha para quem ouvia, estranha porque não se compreendia, se bem que nesse momento falaram tantas línguas, que povos de outras nações ouviam eles glorificando a Deus na língua deles. Mas tinha muitas línguas estranhas, e o povo que estava vendo aquilo disse: o que está acontecendo? Essas pessoas estão embriagadas, porque a manifestação do Espírito Santo parece que deixa a pessoa meio embriagada, porque era tomada pelo Espírito Santo. Nesse momento, Pedro se levanta e diz assim: gente, o que aconteceu aqui hoje não é embriaguez, são 9 horas da manhã, ninguém fica embriagado 9 horas da manhã. Mas o que aconteceu aqui é o cumprimento de uma profecia, a profecia de Joel, dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, os seus velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Uau. Gente, ainda não tinha nascido a igreja. A igreja nasce nesse momento, e a igreja nasce com o derramamento do Espírito Santo. Mas eu quero falar hoje sobre uma ferramenta específica, e é essa ferramenta que Deus pediu para entregar para a igreja. Uma ferramenta que vem através do batismo do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser batizados no Espírito Santo? Deixa eu ver. Pastor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Porque uma das prerrogativas para ser batizado no Espírito Santo é querer. Você não recebe o Espírito Santo porque você merece. Aqui nenhum tem merecimento para isso. Você recebe porque você quer. Tanto é que Pedro, na sua pregação, ele disse, quando perguntaram para ele assim: e agora, depois que Pedro prega, o que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo, porque para vós outros é a promessa, para os que estão perto, para os que estão longe, para quantos o nosso Deus chamar. Então, batismo do Espírito Santo, amado, é para aqueles que são salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que creem no perdão dos seus pecados. É promessa,
não é questão de merecimento, é promessa. Promessa é graça de Deus. Interessante que Pedro fala, né, numa sequência: arrependimento, batismo nas águas, descida do Espírito Santo. Só que esses dois aqui, batismo nas águas e derramado do Espírito Santo, ele não é uma regra geral. Porque em Atos capítulo 10, quando a mensagem do Evangelho chega aos gentios, porque até o capítulo 9 de Atos, até esse momento, a mensagem estava sendo pregada para os judeus. Os judeus que se convertiam a Jesus Cristo eram batizados no Espírito Santo. A igreja de Jerusalém tornou-se extraordinária, cresceu demais. Mas Deus falou para Pedro assim, e pregar para os gentios. Pedro resistiu muito para pregar para os gentios. Quem que são os gentios? Os não-judeus. Pedro, não, mas eu não posso, a palavra é para os judeus, né? Aí Deus dá um sonho para Pedro, uma visão para Pedro, um lençol no céu cheio de animais impuros, animais que não era lícito o judeu comer. E Deus mostrava aquela visão para Pedro, diz: levanta e come. E Pedro, não, nunca entrou algo impuro na minha boca. Aí deu outra visão e disse: levanta e come. Pedro, novamente, nunca. Olha como é que Pedro precisa ser convencido, amado. Tem muita gente que parece que precisa ser tão convencido que a promessa é para ele. Basta apenas você querer. Levanta e come 3 vezes. Por fim, o Espírito Santo fala para Pedro: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro entendeu. Pedro vai para a casa de Cornélio. Cornélio já estava lá. Porque eu creio nisso, amado. Sabe por que eu estou falando isso para você hoje? Porque você saiu da sua casa e veio aqui hoje. Você está como Cornélio. Cornélio estava lá orando: Deus, faz alguma coisa na minha vida. Deus, não é possível que a vida seja só isso. Deus, eu tenho um vazio no meu coração, eu preciso ser preenchido esse vazio no meu coração. E Pedro estava lá querendo. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já estava lá reunido em oração, sem saber a quem orar. E Pedro começa a falar do amor de Jesus para Cornélio e para a casa de Cornélio. Amado, de repente, sabe o que acontece? Eles recebem a palavra e todos começam a orar em línguas. Foram batizados no Espírito Santo. Pedro olha assim e fala assim: pode negar a água a estes que já receberam o Espírito? Se tem alguém aqui hoje que nem foi batizado ainda nas águas, pode ter certeza, Deus pode te batizar hoje no Espírito Santo. Deus pode batizar no Espírito Santo. E a evidência que eles foram batizados no Espírito Santo foi justamente porque eles estavam orando em línguas. Porque orar em línguas é uma evidência externa inquestionável. Não dá para questionar uma pessoa que você... Até você é convencido. Se você começa a orar em língua, você já... Agora estou convencido, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é mais do que uma evidência. O falar em línguas é mais do que uma evidência de batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é uma ferramenta espiritual. E você pode receber essa ferramenta hoje. Amado, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá, Paulo fala sobre os dons, tanto no capítulo 12 como no capítulo 14 da carta aos Coríntios, da primeira carta. Em Romanos também ele fala, em Efésios também ele fala, mas assim, mais explicativa, Romanos 12 e Romanos 14. Que eu falo que é o sanduíche de Paulo, né? Porque é dons em 12, dons em 14 e o recheio que é o amor, capítulo 13 fala do amor. Um sanduíche maravilhoso para a nossa vida espiritual. Mas no capítulo 14, Paulo fala assim, ó gente, aquele que fala em línguas, preste atenção,
ele ora em mistério. E em mistério ele fala com Deus. Nem você, ou seja, a sua mente intelectual permanece infrutífera, mas a informação espiritual vai para o seu espírito. Quando nós estamos orando em línguas, é o Espírito de Deus comunicando no meu espírito uma verdade. Isso comigo já aconteceu centenas de vezes, mas pode ser que já aconteceu na vida de muitos aqui também. Quem aqui, de repente, tem uma palavra ou tem uma atitude, você pensa assim, da onde saiu essa informação? Quem me ensinou isso? Isso é informação espiritual. Deus usa isso tremendamente no aconselhamento, numa situação específica, porque tem uma informação no seu espírito. Então Paulo fala, aquele que ora em línguas, ora a Deus, e com Deus fala em mistério. Aquele que ora em língua, edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque todos os demais dons, é dom que você tem para edificar outro. O dom de profecia, o dom de cura, o dom de discernimento, todos os dons, o dom da fé, todos os dons são usados a partir de você para abençoar o próximo. O dom de línguas é o único dom que é só para você. É edificação pessoal. A Bíblia fala, aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Por que esse dom, que fala que é o menor dom, porque é o menor dom no sentido de contribuição para o corpo, mas ele é um grande dom para a sua vida pessoal. Sabia que você, na hora que você está orando em língua, você pode estar salvando a vida de alguém que você nem conhece? Sabia que quando você está orando em língua, você pode estar orando e intercedendo por uma situação desconhecida por você? A Bíblia diz isso, Romanos, Paulo diz isso, que o Espírito intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe por que está intercedendo, mas o seu Espírito sabe. Essa ferramenta é uma ferramenta necessária para todo crente. O apóstolo Paulo fala assim, eu falo mais em língua do que todos vocês, oxalá todos falassem línguas como eu, porque Paulo sabia que o dom de língua traz uma edificação pessoal sobrenatural, e capacita você para andar em novidade de vida, capacita você para andar no nível de fé sobrenatural, capacita você para aplicar as verdades de Deus na sua vida, sem dúvida alguma. E essa informação vem pelo dom de línguas. Há línguas, querido, pode ser que você não queira, pode ser que alguns não tenham essa ferramenta, mas Paulo diz, que bom que todos falassem línguas como eu. Eu já vim, eu oro línguas, oro alguns tipos de línguas, e hoje Deus me despertou sobre essa ferramenta no culto da manhã, quando eu estava orando ali, de repente Deus me tomou para uma língua que eu sei que eu só falo essa língua em um momento especial da minha vida. Eu senti que era um momento especial esse domingo, para trazer essa ferramenta que vai capacitar você a andar de forma sobrenatural. Gente, como que o dom de línguas edifica você? Você começa lá, amado, eu não sei como que, às vezes você está num problema, numa dificuldade tão grande, você quer sair daquela situação, você entra em oração com Deus, começa a orar, e você é tomado em língua, e de repente você sai outra pessoa, você se agiganta, você se torna um gigante espiritual. O problema permanece o mesmo, mas você não é mais o mesmo.
A questão não é o que você está enfrentando, é como você está enfrentando. Deus quer levantar gigantes espirituais nesses dias. Pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa para nós. Nós não podemos nunca deixar de falar do poder do Espírito Santo. Nós nunca podemos deixar de falar dessa promessa dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês só vão conseguir fazer verdadeiramente a minha obra, cheio do Espírito Santo. Não ousa andar no sobrenatural sem o Espírito Santo. Eu vou além. Não tem como andar nas verdades de Deus, experimentar as promessas de Deus, sem receber a promessa do Espírito Santo. A igreja só nasceu depois da descida do Espírito Santo. Eles precisaram esperar o Espírito Santo. Eles não sabiam o que era e nem como era, mas eles aguardavam uma promessa numa expectativa. Eles aguardavam um momento que de repente aconteceu. 120 pessoas reunidas no dia do Pentecoste, e de repente veio o poder do Espírito Santo e encheu aquele lugar. Por quê? Porque eles queriam. Eu preciso querer. Eu quero uma vida espiritual. Deus quer trabalhar no meu corpo, alma e espírito em totalidade. Amado, Deus não quer te fazer uma pessoa estranha para esse mundo. Deus quer te fazer uma pessoa cheia do Espírito Santo, é diferente. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero que Deus derrame aqui muitos dons. Eu quero que você receba dom de curas. Oh, como a igreja precisa de dom de curas. Eu quero que você receba dom de profecia, apontar a verdade de Deus, mostrar o caminho que deve andar, dom de discernimento de línguas, dom de fé, dom de cura, vários dons. Paulo fala que é vários dons, mas principalmente eu quero que hoje você receba essa ferramenta para a sua vida, porque a partir dela você pode ser um instrumento valioso para Deus. Por quê? Porque não adianta nada edificar os outros e não edificar a si mesmo. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe, pode ser estranho para alguns hoje aqui. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou explicar isso? Se você tentar explicar, você fica doido. Você fica maluco. Porque as coisas de Deus se discernem de forma espiritual, não natural. Mas você está na igreja, que você quer ouvir o quê? Você está numa igreja que crê no sobrenatural. Você está numa igreja que crê nos valores espirituais. Você está numa igreja que crê nas verdades bíblicas. Você está numa igreja que acredita nas promessas de Deus. Você está numa igreja que quer capacitar você de andar nessa terra cheio da presença de Deus. E eu creio que Deus vai fazer isso. Quem crê disso? Quem crê? Quem quer fazer? Eu quero, Jesus. Fala, levanta as mãos e fala, eu quero. Eu quero. Fala, se é promessa, Deus, para mim, vem em nome de Jesus.